Nosso querido Deus, obrigado por essa hora novamente de poder estudar. Que Deus aqui tem muitos temas e por favor ajuda-nos de não ficar confundido, mas de ver toda essa informação de acordo à tua vontade, porque tudo isso forma parte da luz que você está brindando para nós. Amém. Querido Senhor, guia-nos nessa hora também e deixa que a parte humana de nós fica fora o máximo possível. Obrigado que temos a paz e a tranquilidade aqui após esta chuva e abençoe nessa última hora, nesse dia de estudo. No nome de Jesus, amém. Amém. Então eu vou resumir só um pouco. O versículo 31 de Daniel 11 fala da... Como eu não tenho um microfone, você tem que ficar não fazer tanto volume, porque eu não posso encontro de vocês. O versículo 31 fala da transição de um poder chamado contínuo a outro poder chamado a desolação. So oder mit so einem Ding oder ein C? Abominável. Os milharistas também eles falaram que deveria melhor ser traduzido de dois poderes que fazem desolação. A desolação contínua e a desolação abominável. Abominável. Ok? Porque os dois fazem um trabalho de desolação. Só um faz uma desolação contínua e o outro faz uma desolação ainda pior. A desolação contínua não é outra coisa que o paganismo. Não é outra coisa que o trabalho contínuo em contra do povo de Deus através daqueles poderes de Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma pagã. Tudo isso é a desolação contínua. Mas chegou um momento na história onde Satanás tinha que mudar a sua tática. Ele fez outra forma de paganismo pior. Não parece paganismo, mas é também. Por enquanto é uma desolação abominável, porque parece cristianismo. Ok? Então, isso acontece aqui nesse momento, no versículo 31. E os pioneiros identificaram no ano 508, depois de Cristo, como aquele evento onde aconteceu isso. Aqui no diagrama tem 508 a revogação do sacrifício contínuo, Daniel 8, 11, 12, outro texto onde fala disso. Aqui também eles colocaram 508, domínio pagão ou o contínuo retirado, Daniel 11, 31. Ok? Mas o texto também faz uma distinção entre as duas coisas que acontecem. Pode falar, Gabriel, novamente, versículo 31. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. Então acontecem duas coisas. Não somente é retirado o contínuo, mas também é estabelecido a abominação. O estabelecimento da abominação é um pouco mais logo, 30 anos depois, 538, quando começam os 1260 anos de reinar.
daquele poder. Ok. Bom, então, tudo claro? Compreende? É um tema, tem muito mais que falar do tema do contínuo, mas não vamos falar agora disso. Mas aqui aparece o término e temos que compreender o que acontece aqui. Temos uma transição de um poder a outro. Temos visto várias vezes que temos uma transição de um poder a outro. De aquele para aquele, Alexandre, de Alexandre para seus generais, dos seleucidas para os romanos, pagãos, e de eles para o Papa, ok? Nesses momentos sempre, aquele que tem a coroa do rei do norte, no momento que ele é conquistado, ele fallido. Perde a coroa, ok? Perde a coroa. E o rei do norte, então, vários poderes ficam com aquele título. No momento que Roma pegou a coroa, ele é o rei do norte, durante todos aqueles versículos. Mas temos uma coisa aqui. Es lenkt ein bisschen ab. Es lenkt total ab, alle schauen nur. Mesmo eu sou distraído. Ok. Onde estamos? Ok. A coroa é entregada de um poder a outro poder. O título do rei do norte de um a outro. Mas tivemos aqui um conceito, o que é o rei do norte? O rei do norte é aquele que fica no norte de Israel. Mas como agora Israel, onde está Israel na história do Papa, ou na história do Roma papal, do Roma pagã? O assunto é que na história de Israel também faz uma transição. E temos um Israel antigo antes de Cristo, e temos Israel depois de Cristo. Temos um cordeiro antes de Cristo, e temos outro cordeiro depois de Cristo. Temos um símbolo profético, que é literal, que se converte em um símbolo profético, mas através da profecia, primeiramente, é simbólico, no primeiro lugar. Então, o rei do norte é literal, porque ele fica no norte, mas logo o rei do norte não é mais aquele poder que fica no norte de Israel, mas é aquele que apresenta aquele que é no norte, ok? Como Cristo é o cordeiro, depois já não é o cordeiro, é Cristo, mas é o cordeiro também, ok? Assim, o título tem uma pequena mudança. Não importa o lugar geográfico onde ele fica, mas importa agora o que significa o rei do norte, o que simboliza o rei do norte. Roma papal não fica precisamente necessariamente no norte de Israel. E agora mesmo, nesses momentos, Israel já não é o povo, a terra de Judeia. Israel pode ficar na Ártica, pode ficar no norte, na Inglaterra, muitos lugares. Já não tem uma referência onde é o norte ou o sul, nesse sentido, ok? Por isso aqui acontece uma coisa que vamos explicar mais um pouco disso nos seguintes versículos. Assim, vamos ler um pouco, não precisamos ler até o fim, ou tudo, somente talvez você pode ler, Gabriel, para nós, 32 e 33. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conheça ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então agora é a história da Igreja Católica. O novo rei do norte. Acabou a história do Roma pagã, daquele rei do norte, o novo rei do norte. Começa a falar a Bíblia a história dele, da Igreja Católica. 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo,
e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. A Bíblia fala aqui muitos dias. Quantos dias tive a Igreja Católica para fazer essas coisas? 1260 dias, ok? Aqueles muitos dias quando ela iria fazer tudo isso. Pelo fogo tirar, pela espada matar, colocar em cativeiro, etc. Versículo 35, por favor. E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Então, o que é o fim do tempo que a Bíblia deu para a Igreja Católica? Isso, o fim do tempo, o tempo determinado, quando fala desses poderes. Daniel 11 fala de um tempo determinado para Roma, fala de outro tempo determinado para Roma papal. O Rei do Norte tem limites para o seu actuar. Ok? Então aqui continua falando do que fez a Igreja Católica, mas por causa de tempo vamos saltar ao versículo 40. Gabriel. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então agora temos chegado ao nosso tema. Não, agora nós chegamos ao versículo 40, aquele versículo que muitos de nós acham que nunca temos estudado. Quando eu pesquisei esse capítulo, estive lá na Universidade Unasp, eu fui na biblioteca, eu vi uns livros, peguei livros que tem do Daniel. Eu queria ver o que escrevem ou têm escrito outros comentaristas adventistas acerca deste tema. Gabriel, pode ler o primeiro texto, Daniel 11, 40, onde fala nosso documento. Parece preferível. Aqueles que têm no texto, tem lá ponto 4, Daniel 11, 40 e 41. As notas, minhas notas, o nome é Fundamentos, Daniel 11 e número 4. Eu mandei aqueles, não, somente no iPad, acho que não tem imprimido, não? Eu mandei com outras notas antes de sair. Mandou PDF. Tem esse texto, genau. Aqui tem um comentário de Ronald Wallace, A Mensagem de Daniel, São Paulo, 1985. Ele fala assim, fazendo um comentário de Daniel 11, os últimos versículos. Parece preferível, no entanto, adotar o ponto de vista de que, no versículo 36, a mente do autor, Daniel, já está ultrapassando os tempos de Antíoco, isto é, que a esta altura há pelo menos o início de uma mudança de pensamento. Assim mesmo, no versículo 36, o rei referido pode ser outro que não Antíoco, ou seja, o anticristo final, e a descrição de seus atos. Este ponto de vista, naturalmente, poupa-nos o problema de perguntar que expedição histórica específica de Antíoco é descrita nos versículos 40 a 45. Os historiadores nada nos podem contar do que se conhece acerca deste monarca, que explique estes versículos. Estes simplesmente continuam sendo um mistério até chegar realmente ao fim. O que ele falou é muito sincero, ok? Estes simplesmente continuam sendo um mistério até chegar realmente ao fim. Mas se nós realmente compreenderíamos aqueles versículos, possivelmente nós estamos realmente no tempo do fim. Ok?
o segundo texto de Maxwell. Muitos de vocês conhecem os livros do Maxwell, do Daniel e Apocalipse. Contudo, quanto aos eventos precisos que acompanharão o cumprimento dessa profecia, a sabedoria parece surgir que não os conheceremos até que eles ocorram efetivamente. Ok? Ele fala uma coisa similar. Nós não sabemos o que significa naqueles versículos até que chega um momento na história quando realmente ocorre, efetivamente. Ok? Isso é a situação do Adventismo quando nós falamos desses versículos. Mesmo que foram escritos em 85 e 2006, Daniel 11, 40 até 45, fica um mistério. É um mistério para nós. Uma vez, o meu irmão me convidou para dar umas palestras lá em São Paulo. Qual foi o nome da igreja? De Capão Redondo. Ficamos uma semana estudando esse tema. E no final o pastor se levantou e ele falou: olha, no meu estudo de teologia, o nosso professor nos ensinou o livro de Daniel. Acho que um trimestre, não tem trimestre ou semestre? Semestre. Ok. E nós estudamos capítulo por capítulo. Mas quando chegou o fim do ano, nós temos estudado Daniel 1 até Daniel 11, até Daniel 10 somente. E ficou aberto o significado de Daniel 11 e 12. E o professor falou: desculpem para mim, por favor, mas o que posso fazer? Chegou o fim do ano, vai ficar uma tarefa para suas vidas de descobrir o significado dos últimos versículos, capítulos. Ok? E ele falou: toda a minha vida eu estive pesquisando o significado deles. Eu acho que não foi muito sincero do aquele professor. Ele deu a problemática, o curto tempo de estudo, mas o professor sabe organizar o seu tempo normalmente, deveria, não? Ele pode colocar todos os temas um ano ou um semestre, porque ele sabe o tempo que tem. Eu acho que ele simplesmente não queria tocar aqueles capítulos, porque não sabia o significado deles. Pouco nós podemos escutar do significado daqueles capítulos. Mas Ellen White fala um pouco, algumas coisas muito interessantes acerca desses capítulos. No começo do documento tem um capítulo que se chama Legitimação, onde temos um texto que é dos testemunhos para a igreja, tomo 9, página 11 até página 16. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Logo, tudo que pode ser abalado, sê-lo-á, para que permanecem as coisas que não podem ser abaladas. Satanás, inteligente estudante da Bíblia, sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia da experiência do povo de Deus que há de viver na terra quando se mistura a glória celeste e a repetição das perseguições do passado. Ok. Aqui ela nos diz que o capítulo 11 quase acabou. Nos dias que ela falou, quase século XIX, século XX, quase acabou. Eu acho
que chegou até o versículo 39. Talvez um pouco mais, 40. Quase, mas falta alguma coisa. Algumas coisas sim faltam para acabar. O seguinte texto também é de... Se acabar, seria se cumprir nesse sentido? Cumprimento completo. Isso. Graças. Obrigado. Manuscript Releases, Manuscritos Liberados, tomo 13, página 394. Não temos tempo a perder. Tempos perigosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. Em breve terão lugar as cenas de angústia descritas na profecia. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase que alcançou o seu total cumprimento. Muito da história que teve lugar em cumprimento desta profecia repetir-se-á. No versículo 30, fala-se de um poder que lhe causará tristeza e voltará, e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. Cita-se Daniel 11, 31 a 36. Cenas similares descritas nessas palavras terão lugar. Vemos evidência que Satanás está obtendo rapidamente o controle das mentes humanas que não têm o temor de Deus diante delas. Leiamos e compreendamos as profecias deste livro, porque estamos agora entrando no tempo da angústia que foi mencionado. Então, ela aqui também, ela faz uma referência específica aos últimos versículos 30 até 36, que aqueles versículos vão ser repetidos. Cenas similares das coisas que aqui aconteceram vão acontecer novamente. Nós sabemos muito bem que ela fala várias vezes que o tempo dos 1260 anos se vai repetir. As coisas que aconteceram neste tempo novamente vão acontecer, somente pior. Muito pior que naqueles momentos. Mas ela fala, em breve terão lugar as cenas de angústia descritas na profecia. Em breve. Tem coisas que já foram cumpridas, mas tem outras coisas que ainda faltam de se cumprir, mas em breve vai acontecer. Quando? Quando? No futuro, ou já estamos nós nesse tempo, talvez? Gabriel, o outro texto final é texto 23 do Conflito dos Séculos. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação. E o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Ok. Os acontecimentos ligados ao final do tempo de graça, da graça. Onde a Bíblia fala do final do tempo da graça? Daniel 12. Vocês conhecem aquele texto? Vamos ler aquele texto. Acho que é bem conhecido. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ok. Esse texto fala do fim do tempo de graça. O texto mais famoso,
Tem outros textos também, mas o texto mais famoso. Mas ela não fala aqui desse texto, mas ela fala dos acontecimentos ligados ao final do tempo de graça, da graça, e a obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Então, se o tempo de angústia é Daniel 12, 1, onde estão os textos que ele fala os acontecimentos ligados ao tempo de graça, da graça e obra de preparo? Se isso é o tempo de angústia, quando acontece a obra de preparo? Antes disso, não? Tem que ser aqui. Eu compreendo, eu estou convencido que Daniel 11, falando do Papa, 30, 31, até o 39, fala daqueles momentos que vai se repetir, mas que os versículos 40 até 45 falam justamente daquelas coisas que ele aqui está dizendo. Acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Mas ele fala que multidões possuem maior compreensão, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. E quem é responsável que o povo não sabe disso? Bom, aqui ele fala de um poder, não? De que poder aqui se intromete nessa história para oscurecer o entendimento do povo dessa advertência bíblica? Satanás. Lembram-se, no outro texto, também fala do Satanás. Voltamos para outro texto, acho que o primeiro, onde também fala assim. Ok, pode repetir, ler esse texto também. Satanás, inteligente e estudante da Bíblia, sabe que seu tempo é curto e procura em todos os pontos opor-se à obra do Senhor na terra. É impossível dar uma ideia da existência do povo de Deus que há de Tá bem. viver na terra. Naquele primeiro texto, onde Helena White fala claramente do Daniel 11, ela fala do trabalho de Satanás de oscurecer aquele capítulo. Escurecer. No seguinte texto, onde ele fala especificamente da profecia do capítulo 11, quase alcançou o seu total cumprimento, também fala: vemos evidência que Satanás está obtendo rapidamente o controle de mentes humanas que não têm o temor de Deus diante deles. E o terceiro texto, nos escritos de Helena White, onde ele faz referência a Daniel 11, os últimos versículos, ele diz: Satanás vigia para impedir toda a impressão que os faria sábios para a salvação. Tem uma coisa aqui, que quando ele fala do Daniel 11, fala dos últimos eventos do tempo de graça, Satanás aparece. Ele não tem interesse nenhum que nós entendemos aqueles versículos. Ele faz parte dessa história que não temos compreensão. E que achamos que em algum momento no futuro, Deus vai abrir aqueles versículos e nós vamos compreender o seu significado. Pero, queridos irmãos, nós já moramos neste tempo. Nós já temos a luz para compreender Daniel 11, 40 e 45. Por quê? Porque tem alguns irmãos que voltaram aos fundamentos da nossa fé com uma fé muito simples, com a metodologia do Guilherme Miller, a metodologia de texto de prova. Eles foram lá para descobrir e para estudar aqueles versículos. E é isso que vamos fazer nós juntos agora. E vamos ler o versículo Daniel 11, 40 novamente. E
no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Muito tempo a Bíblia não falou nada do rei do sul. Okay? Não falou nada do rei do sul. Mas agora, no fim do tempo, que tempo terminou aqui? Fim do que tempo se está dizendo aqui? Ok. O único tempo do que a Bíblia estava falando até agora nesse contexto, foi o tempo dado, os anos que deveria ter o rei do norte simbolizado ou materializado pelo Papa. Okay. E tem aqui um tempo, 1260 anos. E agora o versículo 40 fala do fim desse tempo, que nós todos sabemos muito bem foi 1798. Você disse o fim do tempo. Yeah. O ideal é falar tempo do fim. Ok, eu disse fim do tempo talvez porque eu estou usando o meu raciocínio alemão. O que eu quero dizer é que tem aqui um tempo, e quando o tempo finaliza, chegou o fim desse tempo. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o tempo do fim, o famoso ou conhecido tempo do fim, mas também é o fim desse tempo. Porque Daniel 11 falou de outros tempos, que cada um deles teve o seu fim. Agora, esse tempo é o tempo do fim. E assim fala Daniel 11:40. E no fim do tempo, não diz, aqui também, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Com quem? Com quem o rei do sul luta? O rei do norte. Porque, por isso nós temos lido, assim, fazendo um resumo de tudo. Eu luta todo o tempo, rei do norte, rei do sul, rei do norte, rei do sul. Outro poder entrando, capturando, obtendo a coroa do rei do norte, novo rei do sul, levantando-se, opondo-se a aquele rei do norte. É uma história assim, de luta entre aqueles dois poderes. E agora, no fim desse tempo, o rei do sul se levanta. Mas quem foi aquele rei que acabou com Roma, papal? Quem foi? França. Especificamente, o rei Napoleão, mais especificamente o general Berthier, ok? Que logo após ele caiu de uma ventana, janela, na Alemanha, lá em cima, um pouco misterioso. No noite, mas ninguém sabe por que ele caiu dessa ventana. Parece que foi dessa janela perseguido. O general. Ok? Sua vida depois foi bastante triste. Ok? Morreu? Não, depois que ele prendeu o Papa, que ele morreu. Eu não sei. Não. Mas eu sei que foi na cidade de Braunschweig. Ok? Você pode ir lá, tem a casa e tem uma placa assim na parede, aqui caiu o geral. Seguro. Estou seguro. Mas eu também queria pesquisar e achar o lugar onde foi levado o Papa. O Pio VI, ok? No Arcelino ele foi levado para a França. Sim. Certo? E depois, e em específico para a cidade de Bolonha. É. Em Bolonha não, é na França. Sim, mas exatamente, ele foi levado para a Itália depois. Né? Não. Agora, se dessa informação, cidade de Bolonha. Não. É Itália, não? Ele não foi levado para... Ele não morreu em Itália. Ele morreu em França. No sul da França.
esqueci agora o nome da cidade, mas eu fui lá para aquela cidade, tem um castelo, mas não tem nada, não tem placa, lá, nada, não tem, não. Essa informação o povo não pode saber. Foi esquecido, não? Como nós temos estudado lá, foi esquecido, uma das coisas que tem que ser esquecido. A morte do Berthier, não. Ninguém esquece, mas a morte de Papa, sim. Não, na Itália. E França, no sul de França. Ok. A história informa que ele morreu um ano depois, em 1799. Sim, um ano depois. Enfermo, morreu lá. Ok, o Papa. Tudo bem. Mas aqui, isso não é o tema, porque não fala do Papa específico, fala da igreja, fala desse poder que tinha ou que tem a coroa do rei do norte. E no fim do tempo, 1798, o rei do sul lutará com ele. Temos identificado que o rei que lutou contra o Papa foi França. Por que França é o rei do sul? França fica no sul de Roma? Não. Não fica no sul de Roma. Roma fica no sul de França. Então, ok. Ele apresenta o significado do rei do sul. Representa. Não temos geografia nesse momento. Não importa onde fica no mundo, em que lugar. Mas ele tem um significado. E Apocalipse 11 fala desse significado. Podemos ir lá. Apocalipse 11. Apocalipse 11. Os versículos. Vocês que têm lido o conflito cósmico, vocês devem lembrar que Helena White fala, ela dá uma interpretação daquele capítulo. Sagst du gar Vers. Ja. E temos lá no versículo 8. Isso. Versículo 8. Uma parte dessa história. Pode ler, por favor? E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Helena White que fala, que cidade é essa? A França não é uma cidade. Cidade, ela fala especificamente o nome daquela cidade. Alguém lembra? Bom, França tem uma cidade mais importante de todas as outras cidades, o Paris. Ela fala que esses acontecimentos aqui falam dos eventos no Paris, a capital da França. França é um país centralizado, somente todo o país é governado de França, não tem departamentos assim. Todo em Paris, ok? E ela fala que França é aquela cidade onde Jesus foi crucificado, não porque ele foi crucificado lá, mas simbolicamente. Eles queimaram as Bíblias, eles perseguiram os reformistas, etc. A noite de São Bartolomeu. Tudo isso ela fala nesse capítulo, mas aqui diz que aquela cidade de França, Paris, chama-se Sodoma e Egito. Então, ela faz aqui uma relação com França e, espiritualmente, Egito. E nós lembramos que na história dos gregos, Egito também foi o rei do sul, porque lá moravam os Ptolomeus. Okay? Então, aqui temos algo muito interessante, mas tem mais outra coisa. E podemos abrir a Bíblia em Éxodo, capítulo 5, para ver por que França simboliza ao rei do sul e que é verdadeiramente o significado do rei do sul. Versículo 1 e 2.
5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E como Helena White fala, chama-se aquela atitude de dizer: quem é Deus? Quem é Deus? Não sei. Eu não vejo nada de Deus aqui. Não vou deixar ir a ninguém. Como chama ela aquela atitude daquele faraó? Ateísmo. Ela diz que isto é ateísmo. Ateísmo. Ok? França, espiritualmente Egito, mas Egito é ateísmo. Porque o faraó apresentou aquela atitude de dizer: não conheço Deus. O ateísta conhece Deus? Sabe que existe um Deus? Sim, sabe, mas ele não acredita. Ok? Então, o rei do sul, resumindo, não é outra coisa que aquele poder que representa o ateísmo na Terra. E França, isso é a minha pergunta, nesse tempo, 1798, foi um representante do ateísmo ou não? Por quê? Aqui temos pouco tempo antes a grande Revolução Francesa, não? Tem muita coisa que aconteceu lá, eu estou lembrando todas as coisas que eu vi. Tem muita história muito presente lá na França, na Paris especialmente. Tem muitas coisas, muitos símbolos pagãos também. Paris, wie sagt man das, im Schloss? No Castelo dos Reis, na Versailles, tudo isso. Mas isso é a essência que nós precisamos compreender. O rei do sul não é outra coisa que o ateísmo. E o ateísmo foi, neste momento, representado por França. E França acabou com aqueles 1260 anos de perseguir o povo de Deus. Mas a Bíblia agora continua. Continua em Daniel 11, versículo 40. Tem ainda mais coisas que dizer. E, no fim do tempo, o rei do sul, França, lutará com ele, o rei do norte, o Papa. Algumas Bíblias aqui colocam um ponto e coma, você fala assim? Ponto e vírgula. Okay. Isso, que significa isso, ponto e vírgula? Ok? Sim. Tá bem, não? É ainda o mesmo contexto, a mesma frase, mas tem uma pausa significativa, tem uma separação significativa aqui. Não? Mas é a mesma história. Continua. Porque o que acontece aqui? O rei do norte se levantará contra ele. Significa que o rei do norte não é morto. Mas não ele recebeu a ferida de morte aqui? Não é o que ele recebeu aqui, o que nós chamamos a ferida de morte? Sim. Mas ele morreu? Bom, isso é a coisa que vai maravilhar, assim fala, as nações. Que o Papa não é morto. E morto não significa que não existe, mas ele vai ter esse poder novamente. Novamente, aquele mesmo poder que ele tinha. Ainda não tem.
Não tem o mesmo poder dos 1260 anos. Nos 1260 anos ele fez outra coisa que agora está fazendo. Não pode ainda fazer tudo, mas falta pouco. Okay. Então, aqui fala que ele volta. Por que ele volta? Ainda não é sarar, mas é vingança, não? Uma vez eu estudei isso em um orfanato com meninos, e a única coisa que eu fiz é fazer dibujos, desenhos. E ao final do seminário eu falei o que gostaram mais desse seminário, o que lembra mais. E eles falaram o Papa que está, não, o Napoleão que está em cima do Papa. Okay. Como você vai explicar para um menino o que aconteceu nessa história? Então, mas eu não vou fazer isso aqui. Okay. Mas nesse momento isso aconteceu. Claro, simbolicamente isso é o que aconteceu. O Papa agora vai fazer vingança. Ele não vai ficar ali embaixo. Claro que não, ele vai se levantar. Mas a atitude de levantar é uma atitude que tem uma história longa na Bíblia. Porque Satanás foi aquele que se levantou para se sentar no mesmo trono de Deus. Os reis de Babilônia se levantaram contra o povo de Deus. Aquela ideia de se levantar em contra de é uma atitude de rebelião, de oponer-se ao plano de Deus, a posição contra Deus e tudo isso, não. E o Papa agora está fazendo isso. Ele se levanta porque não vai ficar lá embaixo. E nós sabemos muito bem, nós compreendemos muito bem que ele vai voltar e que ele vai ficar em cima. Ainda não está lá onde ele quer chegar. Mas como é o assunto, como ele vai voltar? O rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios. Ou seja, a vingança é uma vingança muito grande, forte, não é assim fraco. E o que vai fazer depois? E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então, a minha pergunta é a seguinte: o Papa então vai se vingar de França? O Papa se vingou num momento da história de França? Aniquilou, sacou França do mapa da sua existência? Não. Você acha que ele tem raiva com França? Por quê? Por que não? A França é o rei do sul, não é? Depois virou o exército deles também, para derrotar os três reis. Hã? Depois a França virou o exército de Roma, para derrotar os três reis. Isso foi antes. França tem um rol muito interessante na história, porque França é o primeiro rei que dá a sua força para o Papa, e França é o rei que também saca o Papa do seu trono, tira o Papa do seu trono. E por que França? França é o rei do norte, não é? O rei do sul, não é? É? Ou seja, você acha que França hoje em dia representa o ateísmo? Não. França é um país livre, não? Uma república, uma democracia. Tem adventistas ainda. Tem alguns poucos franceses, muitos das ilhas do Caribe, ok? França tem tudo é possível. Não é um país representando o ateísmo. Lembram que a coroa pode ser perdida. Nessa história do Daniel 11, a coroa não fica em um lugar.
vai de um lugar para o outro. Gostaria eu saber se o título do ateísmo foi entregado para alguém outro. E quem vocês acham, nossa história, representou o ateísmo mais que França? União Soviética, outro? Maçonaria? Como? Ok, lembram que Daniel 11 não fala de religiões, não fala de a história das ideias, de conceitos, fala de povos ou de nações. Temos Alexandre, rei da Grécia, de Macedônia, temos todos os reinos, ok? O aspecto da Daniel 11 é reinos, a história dos reinos, dos poderes políticos, que de trás disso tem um conceito, ok? Mas eles são reinos. Por isso eu não acho que a maçonaria, mesmo que tem que ver com isso, é o rei do sul. Mas possivelmente a maçonaria existia antes em outras formas, ok? Então, Rússia, na verdade, a União Soviética, nossos tempos, ela pegou o título do Rei do Sul, porque ela foi o seguinte poder que depois da Revolução de Outubro, quando foi isso? 1917, ela fez a mesma coisa que fez França na Revolução Francesa antes. Não? Também uma revolução, também quitaram o rei, também estabeleceram outro sistema, um sistema de ateísmo. Somente que aquele sistema ficou muito tempo. Nazismo? Não. O nazismo de Adolf Hitler, você fala de Mussolini? Ok. Então, melhor não vamos entrar nisso. Depois eu posso explicar, tem alguns que entendem muito de história aqui. Hitler não foi representante do ateísmo. Não foi um poder ateu. Ele não tem o título e a Igreja Católica tampouco se vingou contra ele. Acabou de outra maneira. O fim desse império aqui, desse rei do sul, foi pela mão do rei do norte. Hitler não foi muito amigo, grande da Igreja Católica. Fizeram muita coisa juntos. Então, já acabando aqui a nossa palestra, o ateísmo, historicamente, eu acho que é muito bem possível de demonstrar que foi entregado ao poder da União Soviética. Ok. Aquele poder realmente foi um poder representando o ateísmo, um poder que continua a história do ateísmo, um poder que não queria permitir a existência das religiões dentro do seu país. Quase somente existia a igreja ortodoxa limitada. Não? E aqui fala que a vingança do rei do norte não foi contra foi contra quantos? Entrará nas suas terras e as inundará e passará. A próxima palestra vamos entrar mais em detalhe do significado do passar, de inundar e de tudo isso. Mas eu quero aqui apresentar a ideia, o conceito, a convicção que o ateísmo, nossos tempos, foi representado por Rússia. Rússia é uma aliança de muitas nações,
ou Rússia não, a União Soviética, ok? E que Rússia foi conquistado no ano 1000, ou a União Soviética, o ateísmo, 1989, você poderia dizer 92, depende isso, e que aquele que foi responsável para a caída não foi ninguém outro que o mesmo papado. Fazendo uma aliança com quem? Com os Estados Unidos. Ok. E se isso é certo, Daniel 11 fala de uma história que é nossa história. Se é certo, então Satanás tem muito interesse de nós não compreender nada disso. E também é certo o que escreveu Maxwell e outro, que vai chegar um momento na história quando nós vamos compreender aqueles versículos. Por quê? Porque acontecem. Nós podemos compreender aqueles versículos porque nós sabemos essa história. Se cumpriu a história. Bom, queridos irmãos, então vamos fechar aqui agora. A próxima vamos entrar mais em detalhe nessa história, como aconteceu tudo isso e como a Bíblia se defende explicando essas verdades. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração e oramos também para... Não? Nosso Deus querido, muito obrigado pelo dia, um dia largo, mas um dia cheio de alegria. Muito obrigado por essas horas especiais de poder estudar a Tua Palavra. E parece que nós realmente encontramos um tempo que foi escrito, explicado específica e detalhadamente na profecia bíblica. O querido Deus abençoa nós a aceitar tudo o que é verdade e a rejeitar o que não é verdade. Abençoa também a comida dessa noite. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.